Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Marque a alternativa que represente a soma de todas as construções com sujeito indeterminado. Ou seja, ele representa cada uma das construções por um numeral cardinal e ele quer que nós somemos a alternativa ou as alternativas, que contém o sujeito indeterminado. As outras serão descartadas, Vamos à primeira construção. Na primeira construção nós temos: alugaram-se muitos apartamentos na praia. Toda vez que nós fizermos uma questão de identificação de sujeito e nós percebemos o se ligado a um verbo, nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque dentro desse aspecto, duas são as classificações do se em relação à classificação do sujeito. Quando as questões abordam a classificação do sujeito, ele pode ser classificado como índice de indeterminação do sujeito ou como pronome passivador. E essas duas classificações ocorrem em circunstâncias diferentes. Perceba que quando nós temos um índice de determinação do sujeito, nós temos uma predicação verbal restrita, ou seja, o verbo ele vai ter uma transitividade verbal restrita, ele não poderá ter qualquer transitividade. Por quê? Porque o se, índice de determinação do sujeito, ele ocorre com verbos intransitivos, de ligação e transitivos indiretos. E quando isso ocorre, nós temos o chamado sujeito indeterminado. É uma das circunstâncias às quais ocorre o sujeito indeterminado. Também há a classificação do se, como eu mencionei anteriormente, de pronome passivador. O pronome passivador também aparece em construções com o verbo com a predicação verbal restrita, já que com o índice de determinação do sujeito, o se funcionando como índice de determinação do sujeito ocorre com verbos intransitivos de ligação e transitivos indiretos. Com o se pronome passivador, nós temos verbos transitivos diretos ou bitransitivos. Lembrando que bitransitivos são os verbos transitivos diretos e indiretos, ou seja, o verbo que exige dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. E quando isso ocorre, nós temos um sujeito passivo posposto. Por que sujeito passivo? Porque quando aparece o pronome passivador, nós temos a chamada voz passiva sintética. Por isso que é um sujeito passivo, posposto porque ele está após o verbo, Então, vamos verificar na estrutura qual a predicação verbal, porque isso já nos ajuda a matar a questão, Nós temos aí alugaram-se. Quando eu falo alugar, eu posso pensar em alugar algo ou alugar alguém por um determinado tempo, Então, nós temos um verbo que é tradicionalmente transitivo direto, Agora, nós devemos também fazer uma outra coisa para verificar, já que o verbo é transitivo direto, se esse se é um pronome passivador. E o que nós podemos fazer? Inverter a estrutura. Inverter a estrutura significa transpor o período da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Ou seja, nós pegamos o termo posposto e tentamos colocá-lo como sujeito. E como isso é feito? É feito da seguinte forma: nós pegamos muitos apartamentos e construímos uma locução verbal, Uma locução verbal com o verbo ser. Eu posso construir, no caso, muitos apartamentos foram alugados na praia. Essa construção tem sentido? Tem. É correta? É correta. Se a construção é possível e o verbo é transitivo direto, nós temos o se como pronome passivador. E nós temos um sujeito no período. O sujeito é muitos apartamentos, cujo núcleo é apartamentos. Lembrando que o núcleo do sujeito é aquela palavra mais importante, é a base de significação do sujeito. Nós temos esse muitos, que é um pronome adjetivo indefinido, que funciona como adjunta de nominal. Ele faz parte do sujeito, mas ele não é o seu núcleo. Então, na primeira construção, nós temos o quê? Um sujeito passivo posposto. Então, não é um sujeito indeterminado, o numeral cardinal 1 não vai ser colocado na contagem, Vamos à segunda construção. Neste estado, há muitos apartamentos. Aí é bem fácil de identificar, Nós temos o verbo haver na acepção de existir. Quando o verbo haver pode ser substituído por existir, e a substituição é correta, nós temos o chamado sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Fazendo a substituição, nós temos: neste estado, existem muitos desempregados. A substituição é correta e possível. Então, nós temos um sujeito inexistente. Sujeito inexistente não é sujeito indeterminado. Então, a segunda construção também não será contada. Vamos à terceira construção. Na terceira construção, nós temos:
Ontem fecharam a loja bem cedo. Perceba que aí nós temos um verbo na terceira pessoa do plural. Agora, nós podemos atrelar algum termo a ele? Veja que nós temos a loja. Eu posso falar a loja fecharam? Não faz muito sentido, né? Parece mais que alguém fechou a loja, né? Que eles fecharam a loja. Vocês ou elas fecharam a loja. Perceba que nós temos um verbo na terceira pessoa do plural sem nenhum antecedente relativo, sem nenhum termo que nós podemos atrelar ao processo verbal. E quando isso ocorre, nós temos o chamado sujeito indeterminado. Na verdade, é um dos casos de sujeito indeterminado, né? Verbo na terceira pessoa do plural sem nenhum antecedente relativo. Então, nessa construção, nessa terceira construção, representada pelo numeral cardinal 4, nós vamos colocar na contagem. Então, o 4 vai ser contado. Vamos à quarta construção. Trabalhou-se muito na última eleição. Primeiro ponto, nós temos novamente um verbo mais o se, né? Façamos o que fizemos na primeira construção, né? Trabalhou. Nós podemos pensar que quem trabalha, trabalha para alguém. Mas será que é esse o contexto do período? O que nós temos posposto ao verbo trabalhar? Nós temos o se, temos muito, né? Que é o quê? Que é um adjunto adverbial, né? Que modifica essa forma verbal trabalhou. E temos na última eleição. Na última eleição funciona como o quê? É uma locução adverbial, né? É uma locução adverbial de quê? Uma locução adverbial temporal. Quando nós trabalhamos muito? Na última eleição. Perceba que nós temos dois adjuntos adverbiais seguidos, né? Então, se nós não temos um objeto indireto, um predicativo ou nada do tipo, o verbo trabalhar está sendo empregado intransitivamente, né? Então, nós temos o quê? Trabalhou, verbo intransitivo, mas SE é o quê? Aquela segunda construção de sujeito indeterminado. Lembrando, verbo intransitivo de ligação ou transitivo indireto, mas o se, sem nenhum sujeito relativo, é igual ao quê? Sujeito indeterminado. Então, essa quarta construção, ela vai para a contagem, né? Agora, nós temos a quinta construção, que diz, espera-se você no feriado. Nós podemos inverter, né? Eu posso pensar em esperar algo ou esperar alguém, verbo transitivo direto, e a inversão é possível, né? Você é esperado no próximo feriado. Nós podemos fazer essa inversão. E se o verbo é transitivo direto e nós podemos fazer essa inversão, nós temos um sujeito passivo posposto. Então, essa quinta construção não vai ser contada. Nos resta, então, a última construção, né? Duvidou-se de sua palavra. Mesmíssima construção do sujeito indeterminado, né? Aí, no caso, nós temos o verbo duvidar, duvidar de alguém, né? Um verbo transitivo indireto, mas o se índice de indeterminação do sujeito, ou seja, temos um sujeito indeterminado. Nós temos como soma 32, 8 e 4. 32 com 8, 40. 40 mais 4, 44. Como resultado, nós temos a letra A como gabarito. Então, o gabarito da questão é letra A. Revisando os conceitos, na primeira construção nós temos um sujeito passivo posposto, ele não é indeterminado. Na segunda construção, um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Na terceira construção, nós temos um sujeito indeterminado. Na quarta construção, também temos um sujeito indeterminado. Na quinta construção, nós temos um sujeito passivo posposto, né? Nós temos a voz passiva sintética. E na última construção, né? Nós temos um sujeito indeterminado. 32, 8 e 4 são as construções que devem ser somadas, o que resulta como gabarito na letra A. Gabarito, então, letra A. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.